Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles, ou então o telefone que está passando aí nessa tarde. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã. Aliás, fazia um bom tempo que o Faísca não aparecia no domingo. Temos muito o que conversar sobre o jogo de ontem, em que o Vasco apenas empatou com o Juventude em casa. Não só pelo resultado, mas também pelo desempenho e pelas opções do técnico Rafael Paiva. Antes de eu começar a minha resenha por aqui, eu quero deixar claro para você, torcedor, que eu venho aqui cuidar da sua vida financeira. E eu apresento, através desse QR Code que está aí na tela, a Futuro Consultoria Financeira. Você que tem aquela grana que em algum momento você acha que não está rendendo, que tem gente ao seu redor, seu irmão, seu cunhado, o seu vizinho, arrecada até menos que você por mês e consegue ter uma vida melhor, e você acha que não está conseguindo resolver essa questão, até mesmo para acompanhar o Vasco, comprar produtos oficiais, viajar para jogos fora do Rio de Janeiro, faz um favor para mim. Pega o seu celular, coloca aí nesse QR Code, que a primeira consultoria é de graça. Dali em diante, você pode conversar com o pessoal da Futuro Consultoria Financeira, que eu tenho certeza que o valor cobrado é muito menor do que aquilo que eles podem proporcionar na sua vida. Ou pelo QR Code, ou pelas redes sociais, chega junto que o pessoal da Futura Consultoria Financeira vai te dar uma mão. Galera, depois da vinheta eu volto, falando muito sobre esse Vasco e Juventude. Então, torcedor, eu venho aqui hoje trazer um pouco de uma linha de raciocínio que eu imagino sobre esse time do Vasco. Antes, só vou pedir um favor para você. Já que a gente está falando de Vasco, a gente tem que falar da Betfair. Tá vendo esse QR Code que está aí na tela? Por favor, você que está pensando em entrar no mundo das apostas esportivas, a Betfair tem as boas-vindas para você. Escaneie esse QR Code, entra na página da Betfair, faz o seu cadastro e na sua primeira entrada, dependendo do valor que você colocar, você tem até R$ 600 de bonificação. E isso você pode utilizar dentro da página da Betfair da maneira que você bem imagina. Não tem a pegadinha das odds mínimas. Então, torcedor, faça esse favor, você estará ajudando nós aqui do Atenção Vascaínos e também a Betfair, que é o maior patrocínio da história do Vasco, o clube que a gente ama. Torcedor, o Vasco ontem à noite empatou com o Juventude por 1-1, numa partida em que o técnico Rafael Paiva fez algumas alterações. Começou o jogo com o Puma na lateral direita, não fez mais aquela dobradinha com o Paulo Henrique. Na zaga, sacou o Léo e acabou colocando o Maicon pelo lado esquerdo. Lá na frente, colocou o Maxime para ser esse jogador, para jogar na extrema direita com o pé esquerdo, mas é um jogador mais de associação, não como um extrema, mas como se fosse um meia de pé trocado aí, caindo pelo lado direito, e colocou o Sforza no lugar do suspenso Matheus Carvalho. Payet centralizado, substituindo o Coutinho, que entrou só no final da partida. Pelo lado esquerdo, o Emerson Rodrigues e lá na frente, o Verratti. O Vasco não começa bem a partida e com 5 minutos já toma o primeiro gol. Numa jogada que o Carioca, atacante do Juventude, passa pelo Maicon como se estivesse passando por algo que estivesse parado. Atropela o Maicon, faz 1-0. E o Vasco, logo em seguida, consegue o empate
numa característica que o técnico Rafael Paiva está tentando implantar nessa equipe, que é a marcação alta, que é tirar a equipe adversária lá na frente. O Hugo Moura, destaque absoluto da equipe do Vasco ontem à noite, rouba a bola sobra para o Payet vem trazendo por dentro e acaba fazendo 1-1. Só que ontem, torcedor, se você for buscar na nossa jornada, eu, o Flávio Dias e o Emerson Carvalho, a gente apresentou, o Emerson Rocha, perdão, a gente apresentou o intervalo do jogo. E ali na nossa resenha, eu falei algo que no primeiro tempo a equipe do Vasco estava numa rotação muito alta. Era muita transição para lá e para cá e ninguém ficava com a bola. E isso me incomodava. E ontem na coletiva, o técnico Rafael Paiva deixou claro que quando você monta um esquema com Hugo Moura, Sforza, Payet e Maxime, é para você ficar com a bola. E o Vasco não conseguiu isso. Eu falei isso no intervalo do jogo, o Rafael Paiva falou isso no final do jogo, e o João Vitor também falou isso no final do jogo, na entrevista à beira do campo, deixando claro que essa equipe do Vasco estava com muita pressa e tinha dificuldade de ter o gostinho de fazer a equipe do Juventude correr atrás da bola. No segundo tempo, ele faz aí algumas alterações na equipe do Vasco, saca o Maxime, acaba sacando o Puma, acaba sacando o Sforza, que não gostou, coloca o Souza, que fez aquela besteira no final do jogo, e aí, faltando 30 minutos, tira o Payet também e coloca o Coutinho. Só que em nenhum momento a equipe do Vasco conseguiu ter uma evolução. Pelo contrário, estagnou. E aí vem o tema principal, torcedor, do Faísca Tá Onde hoje. Por isso que eu coloquei na capa o Rafael Paiva, o Maxime, o Sforza, pelo simples motivo que o dia a dia não mente. E esse é o título da live de hoje. Porque quando, até o Maicon tá aí nessa capa, porque quando a gente fica questionando as opções do treinador, a gente tem que entender que ele está ali no dia a dia. E o Rafael Paiva tem conhecimento suficiente para entender o que serve para essa equipe e o que não serve. E se ele tiver dificuldade para ter esse entendimento, o Felipe Loureiro está ali, Felipe Maestro, ao lado dele, um cara que também entende de bola. E se o Felipe Maestro tiver dificuldade de entender, o Pedrinho também está ali, outro cara que entende de bola. Onde é que eu quero chegar? Quando ele fica insistindo com o Léo na zaga, mesmo o Léo errando como o Léo errou nos últimos jogos, o Léo faz 3 partidas boas e uma que coloca tudo a perder. Aí ele faz mais 3 partidas boas e faz mais uma que coloca tudo a perder. É porque ele entende que o Maico, no lado esquerdo, é aquela tragédia que foi ontem à noite. Aquela partida ridícula. Porque se é o Léo que é driblado da maneira que o Maico foi no primeiro gol ontem, as redes sociais estariam pegando fogo. E tem um agravante. Além de não ter competitividade pelo lado esquerdo, o Michael não tem saída de bola. Então se torna quase que uma peça nula. Então isso explica o porquê que ele ficava tentando e gabaritando o Léo por aquele lado. Outra coisa, eu até brinquei nos meus grupos de WhatsApp que eu participo, e não são poucos, como o torcedor do Vasco estava ansioso pela estreia do português suíço, ou do suíço português, enfim. E que ontem entrou, não que ele tenha feito uma má partida, mas é longe de ser alguém que o torcedor tem que ficar exigindo a sua titularidade. A gente viu que é um jogador que tenta, corre para cá, corre para lá, mas não é um cara que tecnicamente é refinado, tomada de decisão também me pareceu não ser o forte dele. Então, hoje nós temos algumas coisas para resolver nessa equipe titular do Vasco, só que infelizmente eu não gostaria de falar isso. Mas na minha opinião, esse elenco e o trabalho do Rafael Paiva, ele bateu no teto. Eu não vejo o Vasco mais tendo uma grande sequência de vitórias daqui para frente. Quero estar errado. A Copa do Brasil é uma competição mata-mata, é diferente. A gente pode perfeitamente passar do Atlético Mineiro e depois lá na final ver o que vai acontecer. Agora, o rendimento dentro de campo diz que será muito difícil a gente ter êxito nesse final do ano.
Nas últimas 6 partidas, a gente não venceu nenhuma. E algumas questões saltam aos olhos. Quem é o zagueiro do lado esquerdo do Vasco que você, torcedor, confia? Infelizmente, o campo mostra que não temos nenhum confiável. Quem é, torcedor vascaíno, o volante para jogar ao lado do Hugo Moura que você confia? Eu vejo o Matheus Carvalho muito à frente do Sforza. Mesmo o Matheus Carvalho, nas últimas partidas, tendo subido um pouquinho o tom na questão faltas, na questão de chegada, eu acho que ele precisa dar uma respirada. Quem é esse jogador do meio de campo ou esse extrema pelo lado direito que vai resolver os nossos problemas? O Emerson Rodrigues, pelo lado esquerdo, na minha opinião, é titular. Mas sabe qual é a convicção que eu tenho, torcedor? Que ele vai daqui para frente ser um bom atacante e melhorar o seu rendimento jogo após jogo daqui até o final do Campeonato Brasileiro? A mesma convicção que eu tenho que eu vou ganhar na Mega Sena durante essa semana. Então, são pontos de interrogação que o Rafael Paiva tem. E ontem, na coletiva, ele falou isso usando outras palavras. Ele deixa claro que ele precisa montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça do Vasco, ele tá cheio de buracos. Então, hoje, chegar na competição, na primeira página da tabela, na 9ª colocação, podendo a uma vitória em São Januário chegar na final da Copa do Brasil, torcedor, desfruta, não sofre porque o Vasco empatou com o Juventude. Se eu fizer um retrospecto aqui de tudo que a gente já passou esse ano, a gente está no céu, a gente está completamente no céu. A gente não pode esquecer que a gente jogou 3 vezes contra o Nova Iguaçu no Campeonato Estadual e fez água, foi dominado, foi um vexame completo. A gente não pode esquecer que a gente foi atropelado pelo Criciúma em São Januário. A gente não pode esquecer que a gente levou meia dúzia do rival no Maracanã. A gente não pode esquecer que das 9 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro a gente perdeu 7. Eu vou ficar sofrendo porque agora a equipe está oscilando e o trabalho não está seguindo? Longe disso. É pontuar e ir tentando fazer as correções. E isso é só o Paiva que pode fazer no dia a dia. É ali, no trabalho. Agora tem essa data FIFA pela frente para tentar, de alguma maneira, achar esse zagueiro do lado esquerdo, achar esse atacante do lado direito e achar esse volante do lado do Hugo Moura. É isso. E é o dia a dia que vai trazer isso para o Paiva. Não adianta aqui a gente ficar colocando jogadores que esse vai dar, esse vai dar, esse vai dar. Aí acontece o que aconteceu ontem à noite, que a gente esteve mais próximo de perder do que ganhar no confronto contra o Juventude. Então, galera, é isso que eu tenho para passar para vocês nesse Faísca Tá On de hoje. Não adianta a gente se desesperar. A diretoria não fez uma janela no meio do ano legal. A gente está vendo aí que o Jean Davi já está ficando pelo caminho. O Maxime me parece não ser aquilo tudo. O Emerson Rodrigues ajuda, na minha visão é titular, mas não é nenhuma sumidade. Não conseguimos trazer um zagueiro pelo lado esquerdo. Ontem à noite eu até brinquei na live e falei que o Emerson trouxe essa questão da falta de bons jogadores na janela. Eu falei, Emerson, era tanto incêndio e a diretoria do Vasco estava com pouco extintor para apagar. Então talvez nem a devida atenção nessa janela a gente não conseguiu. Para o ano que vem, com um novo investidor, com uma nova possibilidade de grana, quem sabe a gente consiga encorpar mais esse elenco para dar saltos maiores e tornar a equipe mais confiável. Eu acho que esse é o problema do Vasco hoje. Ela não é uma equipe que inspira confiança. Ela pode fazer bons jogos? Pode. De que maneira? Pela entrega, pela luta, pelo trabalho do Paiva e pela genialidade de alguns jogadores. Agora achar que essa equipe vai chegar e vai embalar daqui para frente do Brasileiro, eu particularmente não acredito. Torcedor, gostou da resenha de hoje? Por favor, deixa seu like, deixa seu comentário embaixo, eu leio absolutamente todos e pega esse comentário aqui, joga na sua rede social. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí do outro lado tem rede social para falar do Vasco. Então dá essa moral pra gente. E essa semana, programação extensa aqui no canal. A gente vai falar muito, projetando já no outro final de semana essa decisão contra o Atlético Mineiro, mesmo tendo um jogo contra o São Paulo no meio do caminho. Abraço, galera. Uma ótima semana a todos vocês. E mais uma vez, vamos desfrutar esse final de ano.
Tamo junto. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!